Agora estão vendo? Estamos na terceira slide. Tá certo, tá gravando. Maravilha, então está gravando. Bom, boa noite a todos. Me chamo Máximo Colombini, sou fundador do Movimento Médicos Poetas. Hoje a gente vai falar por que do movimento, a história, propósitos, valores. Estamos com a nossa querida amiga Sara Turcotte, lá no Canadá, e esse é o nosso primeiro encontro internacional. Primeiramente, não temos conflitos de interesse, que a gente vai falar aqui é isento de qualquer influência, a não ser promover a arte, a medicina, a saúde e bem-estar. Preparamos uma apresentação com muito carinho. A primeira parte, eu vou falar um pouquinho de história e propósitos, como tudo começou. Segunda parte, Sara vai falar sobre história e valores. A gente, inclusive, vai embarcar numa viagem para Paris, depois para Canadá, tem a mala de histórias da Sara. E a gente também vai ter convidados surpresas muito especiais que vão ajudar a alegrar esse momento. Primeiramente, eu quero resgatar um pouco da história, que a poesia sempre esteve ligada à cura, a crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, desde os tempos antigos, né? Existem relatos de que era cantada para bem-estar de grupos e de pessoas, e por volta de 1030, antes de Cristo, existe registro de que um pastor cantou música para melhorar a respiração do rei Saul, possivelmente um quadro de broncoespasmo, né? E essa música aliviou o sofrimento, os sintomas dele. Então, a gente tem uma série de contextos, né? Tem até uma sociedade, uma associação nacional de terapia poética, né, nos Estados Unidos, e tem bastante conteúdo muito interessante, e a gente vai trazer algumas informações a mais. Resgatando um pouco da história, existe o primeiro registro de terapeuta poético, foi um médico romano chamado Soranus, isso no primeiro século depois de Cristo. E aí ele prescrevia tragédia para aqueles pacientes maníacos e comédia para os pacientes depressivos. Ele usava o conteúdo, a classificação do conteúdo de acordo com o sintoma, com o diagnóstico do paciente. A gente tem uma relação muito íntima da história da arte com a medicina, se interligam em vários momentos, e isso sempre foi muito valorizado pelos colegas médicos, e porque realmente traz muito resultado. A gente, semana passada, teve um depoimento da irmã Ruth, que mencionou que as freiras, as irmãs, vieram para o Brasil fundar o hospital e tinham esse propósito de desenvolver atividades com música, porque entendem que isso promove saúde, ajuda a conseguir melhores resultados. E tem vários exemplos. Um outro exemplo, que é o slide a seguir, o primeiro hospital dos Estados Unidos, de 1751, a data de fundação, empregava muitos tratamentos auxiliares com leitura, escrita e publicação, principalmente pacientes psiquiátricos, né? Mas a escrita de poemas com esses pacientes, era uma parte fundamental do tratamento. Inclusive, eles publicavam os poemas num jornal chamado Illuminator. E a gente vai entender um pouco melhor por que isso é importante e qual que é o contexto, né? Aqui eu trouxe uma imagem de infância, né? Porque os médicos poetas, acho que a gente tem o contato com a poesia desde da infância, que a gente ouve a mãe, geralmente, os pais, né? Cantando canções de ninar, contando histórias. Isso tem uma relevância muito grande no desenvolvimento, no imaginário infantil, no desenvolvimento da personalidade. Então,
Até a Sara depois vai cantar uma canção dela de infância também, compartilhar com a gente. E isso eu tenho refletido bastante, né, em relação a esses contatos iniciais. A gente tem ouvido muitos relatos de pessoas que têm cadernos de infância, cadernos de poesia desde da infância, né? Muitas vezes esses registros se perdem, mas é frequente que alguns persistam e que trazem lembranças e recordações e momentos muito agradáveis, muito relevantes do desenvolvimento. A primeira... inclusive o nome, né, tem uma parte-chave. O nome ele tem uma sonoridade, uma ressonância com a nossa essência muito grande. Muitos poemas usam nomes de pessoas que os inspiraram, né? E a gente, inclusive, tem o acróstico, que são poemas feitos com as iniciais. É muito comum, uma das formas mais simples de fazer poesia e que tem uma magia, um encanto muito grande. A minha primeira experiência como publicação foi em 1998, durante a graduação. Eu publiquei um poema chamado Ilusão, nesse concurso de poesias. Era uma vez por ano, era muito aguardado, e esse poema tem um significado muito grande para mim. Ele foi um marco, né, da minha história, por ser o primeiro, e ele é um poema muito bonito, e que começa com um encantamento romântico, né, e no finalzinho termina com uma desilusão, com uma despedida. E eu gostei muito, é um poema que realmente tem um afeto grande, mas em determinado momento eu decidi, uma decisão pessoal e intuitiva, que eu iria escrever só poemas com finais felizes, né? Ia ter esse foco, porque eu achei que para mim era importante que esses poemas que tinham uma desilusão, né, como foi esse o caso, ou alguma tristeza, alguma despedida mais importante, alguma perda, eu queria, para mim, fazia sentido lembrar das coisas mais agradáveis, mais... eu queria criar mais daquilo para a minha vida, né? Foi uma decisão pessoal, intuitiva, e eu comecei a escrever mais sobre amor, mais sobre finais felizes, por opção, né? Sem maiores pretensões. E a gente aprende muito com os pacientes, com as experiências profissionais, né? Eu me formei em 2001 e desde então tenho tido algumas experiências. E uma dessas experiências foi quando eu fazia mestrado. Escrevi um poema muito bonito para uma pessoa, né, que tive uma atração, uma paixão, e daí eu percebi que esse poema tinha um significado muito grande, poderia se encaixar dentro da dissertação de mestrado, porque ele fala que o amor acontece em todas as fases da vida e da sua importância disso. O mestrado foi direcionado para avaliações de idosos, né, dentro de um contexto de uma linha de pesquisa de qualidade de vida, e a minha orientadora autorizou, e a gente publicou esse poema, que pudesse ser uma forma de inspirar algumas pessoas pela elegância, né? O poema tem uma elegância também, o encantamento, mas que também pudesse inspirar algumas pessoas que conhecessem esse trabalho, e isso, para mim, também tem um significado muito grande. Aconteceu que, ano passado, depois de fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo, eu percebi que havia um destaque muito grande para as notícias, tragédias, para conteúdos de tristeza,
E eu decidi que precisava se criar mais conteúdos positivos, criar um espaço, queria fazer algo para dedicar mais conteúdos positivos, mais espaço para esses conteúdos. Eu tive contato conheci o movimento dos médicos atletas em outubro de 2022, isso aí serviu como inspiração para criar algo voltado para a literatura. Conheço a fundadora, é uma história muito bonita, um casal de colegas cariocas, né, a Michele e o Fábio, e que perceberam que tinha muito sedentarismo entre os médicos e resolveram criar uma iniciativa para promover atividade física. E daí, nessa ocasião, eu falei, preciso criar algo para promover a parte literária, artística, e dar mais espaço para esse conteúdo positivo, né? Então, eu tinha já uma bagagem de experiências literárias, né? Inclusive, fui membro da Sociedade Internacional de Poetas, uma ocasião em que fiz intercâmbio na Austrália, e no dia 20 de fevereiro a gente criou o movimento, foi a data de fundação dos movimentos médicos poetas. Desde o início contamos com o apoio dos médicos atletas e junto com um grupo de colegas aqui de São Paulo, a gente fundou essa iniciativa, começou a discutir esses temas, né? Buscando dar um enfoque positivista e dando liberdade para qualquer forma de expressão, e logo a gente já programou o primeiro sarau, que aconteceu dias depois, né, no dia 4 de março, tivemos uma adesão muito grande, né, de vários colegas que também escrevem. A Karen esteve presente, ela publicou alguns livros, o Alessandro, o Gleison, e foi extremamente agradável. Nessa ocasião, eu quero fazer aqui uma menção especial para esse poema leve que eu escrevi para minha filha, né? Então, que fosse uma mensagem para ela levar a vida com leveza. E eu apresentei no sarau, e junto com outros poemas, e foi muito agradável. A gente se reuniu numa enoteca, né? Havia vinhos, havia queijos da canastra, e a gente fez esse momento de recitar os poemas. Foi extremamente agradável, todos gostaram muito, e surgiram várias inspirações nesse dia, né? Pessoas casais, né, que não haviam tido experiência de escrever, começaram a escrever. Isso nos alegrou muito. 2 meses depois, a gente teve o segundo sarau dos médicos poetas, também foi na Casa Tardelli, e a gente teve, inclusive, uma apresentação de tango. Foi outro momento muito especial, muito carinho. Passado alguns meses, um pouco depois, a gente percebeu a necessidade de profissionalizar um pouco mais o movimento, de passar a mensagem de uma forma mais profissional, e o Rafa, que foi responsável pelo desenvolvimento da logomarca, que foi lançada no dia 14 de agosto, com a presença da Michele, e com a presença dele, que nos honra também hoje. E a logomarca foi desenvolvida com as iniciais do movimento, né? O M de médicos simboliza o formato da cabeça de uma coruja, simboliza sabedoria, conhecimento, inteligência, e junto com os olhos que formam a letra P, que confere uma identidade inovadora, criativa, única, e de fato, essa logomarca sempre fez muito sucesso, e todos que a conhecem reconhecem o que está expressando, e isso ajudou a termos um impulso grande depois da sua apresentação.
né? Então, 5 dias depois, a gente tive a oportunidade de estar com a Liga de Acadêmico de Saúde Comunitária de Gurupi, a Faculdade de Gurupi. Eu tive uma contribuição com a Liga anos antes, 2 anos antes, eu fui convidado para ministrar algumas aulas, né, de hipertensão, diabetes e geriatria durante a pandemia, e os acadêmicos sofreram muito com a suspensão das aulas, e eu pude deixar minha contribuição. Eles me convidaram para fazer 2 apresentações no congresso, uma delas sobre a história da medicina de família, e a outra eu falei sobre estresse, e daí apresentei um pouco os conceitos dos 2 movimentos, né? Os médicos atletas que, com a permissão da Michele, e apresentei um pouco dos conceitos, e do nosso que estava recém-criado e ainda de forma incipiente, mas todos gostaram muito, né, das 2 iniciativas, e foi extremamente agradável, extremamente bom perceber o entusiasmo dos acadêmicos com essas ideias, valorizando a cultura. E na sequência, desde aquela ocasião da apresentação da logomarca, estabelecemos encontros online semanais, que até fui chamado de muito ousado, porque é muito conteúdo para ser gerado, mas a gente sempre teve uma adesão muito grande, as pessoas adoram participar dos nossos encontros, e em pouco tempo aqueles encontros tinham a lista de fila de espera de meses. A gente decidiu trabalhar com 2 convidados, também tinha muitas pessoas talentosas, valorosas, que precisavam falar. A gente criou a figura do convidado surpresa, que faz o encerramento poético. Todos adoram também, e é até mais simples, né? Que é uma participação mais elegante e objetiva, mas que traz grandes contribuições para a gente. E atualmente a gente tem trabalhado com 4 convidados, né? 2 convidados principais da semana, né? Ou com temas complementares ou sequenciais, e 2 convidados surpresa, cada um faz um encerramento. Então, tivemos várias palestras, vários encontros maravilhosos, todos são muito agradáveis e ricos nessas trocas de conhecimento, de bagagem, sempre ligando a arte com a medicina, com as aplicações, né? Isso também surgiu de uma forma despretensiosa. A gente teve uma oportunidade de lançar o concurso de poesia junto com o lançamento, né, a confraternização da 6ª Copa Laerte Garcês de Meireles, de polo, e tivemos uma camisa, tivemos um lançamento oficial do concurso nessa ocasião, que muito nos alegrou. O concurso estava sendo planejado desde o primeiro sarau, e foi acontecer em novembro, né? E também foi um sucesso. A gente teve muitas pessoas que contribuíram com poemas muito bonitos, e estamos desenvolvendo a antologia que será apresentada na Bienal, segundo a nossa programação. E aí a gente tem desenvolvido um pouco mais esses conceitos, né? Como trazer dar esse espaço maior para a poesia, para os conteúdos positivos dentro da poesia, porque existe muito a base conceitual por trás desse conceito, né? Um deles que se usa muito em design, em marketing, em publicidade e empresas, é a ideia do design thinking, né? Que ele é muito abrangente, tem várias formas de abordagem, mas dos conceitos que mais me chama a atenção da gente focar nas soluções, né? Porque sempre que a gente escreve algo, aquilo tem uma relevância muito grande,
porque é parte de um pensamento, de um sentimento, e aquilo fica registrado de alguma forma, sempre que ele é revisto, ele desperta aquelas emoções, e quando a gente dá esse enfoque, a gente está, de certa forma, direcionando um pouco esses sentimentos. Isso seria como um coaching, né? Como a gente ser o designer, o diretor da própria vida, né? Isso é um conceito muito novo, a gente ainda está entendendo melhor, né? Porque a poesia ela tem a sua expressão, mas a gente percebe que à medida que a gente abre mais espaço para essa abordagem mais positivista, surgem conteúdos belíssimos, né? E isso gera os sentimentos muito nobres, muita afinidade, muita ressonância, e isso tem nos alegrado muito, tem atraído talentos, tem feito com que a gente se inspire a seguir nessa forma, né? Então, aqui eu trouxe um trecho de um poema que eu escrevi, uma crônica, na verdade, poesia como estilo de vida. Então, à medida que eu idealizei aquele conceito, que eu coloquei ele no papel, aquilo para mim serve de inspiração, né? Serve de uma reflexão, como a gente desenhar um pouco como a gente gostaria que a vida seja, como a gente quer que a vida seja, a gente focar nas soluções, né? Muitas vezes a gente se prende na realidade, nas circunstâncias, e é até difícil olhar, buscar uma inovação, buscar outras saídas, e isso é um dos conceitos que tem despertado interesse, tem ajudado a gente a desenvolver essa iniciativa, né? A gente às vezes chama de escrita positiva, mas é tudo muito interessante. Até trouxe a imagem aqui de uma caneta tinteiro de vidro. É uma experiência interessantíssima. As canetas tinteiras são maravilhosas, né? Tem até algumas propagandas, né, falando da parte de marketing, que a gente coloca a alma, né, na escrita quando usa uma caneta tinteiro. E essas canetas de vidro são particularmente muito especiais, que elas têm um mecanismo, umas entradas que a tinta escorre e vai desenhando isso de uma forma muito suave, muito tátil, né? É uma experiência muito interessante. Enfim, agora a gente tem aqui a mala de viagem da Sara. Eu vou... É isso mesmo, Sara? Aí você que escolheu a foto aí para me apresentar, então imagina ter sua Eu estou visão indo já para o finalzinho da minha palestra, da minha parte, né? E a gente trouxe um videozinho para a gente viajar um pouco aí nas artes, na história da França, né? Bem curtinho, de 2 minutos, antes de entrar a Sara começar a falar. Ai, Então, eu achei que a imagem, sim, podia representar muito uma parte de mim muito, aquela mais sonhadora, mais para fora da caixa mesmo. sim. Então, deixa eu apresentar o vídeo, aí você já começa, Sara, só um segundinho. Te representa, Sara? Eu já dancei assim, sim. Só que era um tutu branco. Esse vídeo é para dar a ideia da grandiosidade da cultura, né, que ultrapassa as fronteiras e nos inspira, né, não só na medicina, mas na vida.
Como isso, de fato, tem um impacto muito grande. É muito engraçado que você escolhe isso, porque eu estou vendo esse vídeo e está me reportando a minha primeira viagem internacional, que chegou mesmo em Paris. E as imagens refletem exatamente o que eu vi em Paris. É muito engraçado, assim. Como você falou de insight, a gente está viajando já realmente atrás na minha primeira ida em Paris, com certeza. Impressionante. Não sei se deveria ter uma música, mas a gente não está ouvindo se tem uma música. Em Máximo. Oi. Acho que não tem som. Tem? Vocês não estão ouvindo? Não. Já está terminando, tá? É bem curtinho. As imagens também falam por si. Às vezes o silêncio é importante também. Mas realmente, você está me colocando... Realmente, quando eu vi... O filme representa exatamente minha viagem. Primeira viagem em Paris. Agora com palavra, Sara Turcotte. Bom, boa noite a todos. Um pouquinho, assim, é muito honrada que eu vou partilhar com vocês da minha história pessoal, a minha história na medicina e como ela sempre cruzou a arte, né? Realmente foi um exercício, né, de refazer esse caminho junto com o Máximo, né? E foi muito gostoso preparar essa apresentação, porque inicialmente, por mais que a gente fala, né, e concorda com tudo isso, é muito pouco a gente para realmente olhar isso na nossa própria vida. E aí, fazendo essa apresentação junto com o Máximo, várias coisas voltavam e criavam mesmo esse enredo da minha vida em volta da arte, que sempre foi lá. Bom, talvez eu não tinha valorizando tanto assim. Então, essa apresentação tem esse efeito curador de apresentar justamente o que os médicos poetas querem propor e incentivar, quer dizer, permear as pessoas com algo curador, que é a arte, né? Inclusive nós, médicos, né? Então, eu sou de uma família quebecoise. Quebecoise é a palavra francesa para quebecense, que é uma província do Canadá. É a província, a primeira que foi formada no Canadá, e ela é de origem francesa, né? E nós somos um bastião francês, o último reduto francês na América do Norte, nas Américas. A gente representa somente 2% da população das Américas. E a gente somos uns ferrenhos defensores da nossa cultura e da nossa língua, né? Amei o Brasil, morei no Brasil 30 anos, eu vou explicar um pouquinho como que eu cheguei lá, mas sempre eu fiquei com saudade da minha terra, uma saudade boa, que hoje em dia, através dos estudos da minha filha, eu tenho a possibilidade de reviver, né? A vivência do que é viver na minha própria terra. Então, eu venho de uma família humilde, uma família grande, que é interiorana, né? É uma família que vem do interior, que era muito influenciada na sua dia a dia pela natureza. Um dos meus avós era um agricultor, né? E também no inverno ele cortava madeira, né? Ele fazia viver a família de 14 filhos com isso, e do outro lado, do lado do meu pai, era um serralheiro, né, que fazia artefatos de aço para as casas, que eram utilitários, né, para calhas, para casa, vários objetos utilitários em aço.
E na família do meu pai, eles eram em 11, então, nos tempos de Natal, de juntar-se, era sempre grandes acontecimentos, principalmente, como no Brasil, né, porque eu vivi no Brasil, sei que isso acontece lá também, no tempo de Natal, dos grandes festas, né, religiosas que existem, ou crísticas, né, que existem no decorrer do ano. Então, aqui também tem esse mesmo costume que no Brasil. É uma família fértil, né? Pelos números, vocês viram, numerosa e muito generosa, né? Como as famílias interiorianas são no Brasil. Recentemente também visitei pela primeira vez o Portugal, que me demonstrou que existe esse fator lá também, né? E também, como vocês perceberam, né, no vídeo, a minha primeira viagem, quando eu era jovem, foi na França, e aí eu fui fazer uns viagens de backpackers, né, de mochila no interior, e também no interior as pessoas na França eram muito receptivas. Então, eu venho de uma cultura mais ou menos assim, né, e eu também sempre encontrei isso no Brasil. Então, para mim, estamos em família, como eu falei no início da apresentação. Uma anedota interessante para falar de fertilidade, que do lado da minha mãe, a sua madrinha, uma vez ela já apareceu no Guinness Book, não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem o Guinness Book, mas ela apareceu no Guinness Book, a madrinha da minha mãe, por ter tido 5 ou 6 casal de gêmeos. Então, só para mostrar que somos uma família bem fértil mesmo. Eu falo da Revolução Tranquila, isso é uma parte da história do Quebec que também me permeia, né? A Revolução Tranquila é uma revolução de pensamento e de ações, poderia dizer, políticas, né? Que levaram a população do Quebec e do Canadá depois, porque isso foi um movimento inicial no Quebec, de trazer moradia, estudos e saúde de graça para todos os moradores do país, né? E essa Revolução Tranquila, ela chegou como uma revolução também uma transformação de um Estado mais religioso, muito levado pelas autoridades eclesiásticas, para uma gestão política mais laica, né? Então, é isso que aconteceu, isso aconteceu durante os anos 60, entre os anos 50, começou nos anos 50 e terminou nos anos 70, e é reconhecido como sendo a Revolução Tranquila. Dessa Revolução Tranquila, no final dos anos 70, houve aparecimento de Pierre, não sei se vocês já ouviram falar lá da Alma Ata, com os princípios biopsicodinâmicos da biopsicossocial da saúde, que foram determinados como os princípios mais importantes da atenção primária e da saúde para chegar ao bem-estar no ano 2000. Então, isso veio de uma tese que foi feita no Quebec por um dos nossos ministros da saúde. Poucas pessoas sabem disso, mas realmente vem oriunda do Quebec, as teses e os conceitos que levaram à Declaração da Alma Ata. Bom, como falei, eu tenho a cidadania brasileira, e eu morei no Brasil, vamos dizer que foi de 2000, não, desculpe, 2000, foi de 1993 até 2017, né? Agora, eu estou indo ainda no Brasil, porque eu tenho um filho lá que está no final dos estudos, esse moço bonitinho lá, que vocês veem na apresentação, e uma filha que ele estuda lazer e turismo, e agora enveredou para uma major em pedagogia, então ele vai ser educador de crianças pequenas, e minha filha estuda atualmente em Montreal, na Universidade Concórdia, em artes. Ela gosta de arte e ela está enveredando pelo domínio, pelo campo das artes, né, dentro da sua vida. Aqui do lado vocês veem a árvore genealógica da minha família, meu pai, Jean-Yves Turcotte, minha mãe, Carmel Boudreau, e todas as pessoas que foram os meus antepassados.
E essa árvore que está ali é a árvore que tem na frente da minha casa, no Brasil. Eu plantei ela pequenininha, né? Aquelas mudinhas que vocês compram desse tamanhinho. Eu plantei ela uns 15 anos atrás. Olha o tamanho da árvore agora. Então, acho que a gente cria coisas que crescem. Isso que é muito importante quando a gente está ligado à vida, à natureza e às artes, né? Bom, na minha família tinha arte, na verdade, não foi, era uma coisa meio natural, né? Na minha família, as artes eram uma expressão da beleza, nasce pelas mulheres da família, uma coisa que era o domínio das mulheres. Não conheço muita gente na minha família de homem que enveredaram ou praticaram as artes. Estou falando minha família imediata. Eu imagino que isso vem do fato que, como no Brasil também, a gente está inspirado na arte, na minha família, e mesmo na região de onde eu estou originando, pela grandeza da natureza, né? Aqui vocês têm uma foto no meio aqui, onde tem as árvores. Você teria que mudar de slide, o Máximo. Máximo? Teria que mudar de slide, ok. Então, essa slide que vocês veem embaixo é uma slide da região de Charlevoix, que é uma região onde viram se instalar os primeiros ancestrais do Quebec e onde eu estou trabalhando atualmente. E essa foto no meio, vocês veem que é uma natureza selvagem e ela representa tipo um fiord, onde antes tinha uma grande geleira. E quando você caminha, você só sai de casa, você tem esses maravilhosos, assim, paisagem logo saindo de casa. Então, é um lugar muito inspirador, entendeu? Do lado, vocês vão ver aqui, eu acho bonitas, são minhas tias, a minha mãe e as irmãs delas, que eram pessoas, assim, muito para cima, que prezavam muito, que têm muito apreço à beleza. Eu tenho também uma cultura familiar que tem um apreço ao ritmo, à exatidão, à perfeição, mas a gente percebe que tinha muita beleza e amor nessas pessoas para poder chegar lá. E na cultura quebecense como tal, tem um apreço à liberdade, né, à fraternidade, a gente poderia dizer igualdade, como na França, mas no Quebec isso se transformou mais em equidade. A gente é muito mais pró-equidade do que igualdade. E equidade tem a ver dar mais a quem precisa mais. Não tem a ver a todo mundo é igual, entendeu? Todo mundo tem que ter igual. Isso tem também, mas as pessoas aqui são muito preocupadas nessa questão de quem tem menos dar mais e que tem mais dar menos. É um pouco a forma um pouco inconsciente, da noção inconsciente coletivo é mais equitativa do que igualitário, como na França, por exemplo, entendeu? Então, a gente tem umas diferenças. As outras fotos sou eu e minha irmã, que é uma grande companheira, minha grande amiga de caminhada, né? E essa foto demonstra o lado artístico da minha mãe. Minha mãe estava capaz de fazer de tudo na vida, que é muito melhor do que eu, né? Ela conseguia fazer vitral, objeto de vime, pintura, desenho, costura, tricô, tudo que ela toca, ela tem mão de fada, sabe? Ela consegue, tudo que ela toca vira bonito. E vocês vão poder ver, isso é a sua sala na época de Natal agora, vocês vão ver lá para cima, tem esses vitrais são ela também que fez. Então, quer dizer, tem bastante, né, arte na minha família, e eu sou sempre permeada pela arte através das mulheres do lado da minha mãe. E acima você vê aqui, essa é a região dos ancestrais onde eu trabalho atualmente, mas essa outra foto de cima é a parte de fora da casa da minha mãe, que dá para uma lagoa magnífica, que se chama Lagoa São João, e que é onde eu passei minha juventude, todos os meus verões e tudo mais. Então, isso são coisas que me permeiam continuamente, né? E que eu também procuro continuamente na minha vida, porque faz bem, né? Bom, a próxima slide, por favor, Máximo.
Então, na minha vida pessoal, aí quando eu era criança, eu era muito sonhadora, e aí eu costumava sonhar à noite. Eu resolvia meus problemas à noite, se a gente tinha dificuldade, dores, penas, tudo mais, para mim eu resolvia à noite. E muitas vezes me vinha umas coisas durante a noite, aí eu acordava de manhã e ficava escrevendo. E aí eu me dei conta disso agora conversando com o Máximo, isso voltou para mim, né? Como que eu era quando criança. E procurando fotos para poder apresentar para você o que me apresentava, eu achei essas fotos de eu quando eu fazia dança, porque minhas preferências nas artes, quando eu era pequena, era mesmo cantar, dançar e patinar, né? E inventar letras de músicas. Aqui a gente tem um poema que eu apresentei lá no Médicos Poetas, acho que ele vai fazer parte da antologia já, não sei se, não, eu acho que esse não vai fazer parte da antologia. Tem dois outros que vão fazer, três que vão fazer parte da antologia, mas esse é um poema que eu escrevi quando eu tinha uns 13 anos, era um concurso que, vamos dizer, é como a Globo do Brasil, né? A sociedade, se chama Société Radio-Canada, que é a nossa rede televisiva, eles apresentavam música e a gente estava convidado a mandar texto, e aí eu mandei um texto e ganhei quando eu tinha uns 13 anos, isso é carta, eu procurando essas fotos, descobri essa carta esses dias, e aí coloquei para vocês, para partilhar com vocês. Então, eu gostava muito de dançar, como diz, cantar e patinar, e inventar letras de músicas, né? Eu coloquei isso em cima, o patinar, eu identifiquei como o Circo du Soleil, porque não sei se as pessoas sabem, mas o Circo du Soleil representa muito o imaginário quebecense. Por quê? Porque o Circo du Soleil vem justamente dessa região onde eu estou trabalhando atualmente, e onde eu estou trabalhando atualmente, eles eram saltimbancos, eram pessoas muito pobres que viviam que nem uns romãs, né? Eles moravam em trailer e começaram e faziam malabarismo no verão para agradar os turistas, e aí eles foram se encontrando entre amigos e criaram, assim, o Circo du Soleil. E hoje em dia é uma empresa, né, multinacional, internacional, que muita gente preza pela grande criatividade que ela apresenta. E eu estou atualmente trabalhando nessa região que tem toda essa criatividade. Então, isso realmente é uma coisa que é positiva, né, na vida, de você, né, poder contar com essas origens. Bom, como que eu estava assim gostando muito de arte e de esporte quando eu era jovem, principalmente a patinagem artística, e não pensava fazer medicina até eu entrar no colégio, onde eu gostei muito das ciências. Eu fiquei muito curiosa de conhecer o funcionamento do ser vivo e do movimento, e aí apesar da adolescência de ter prestado o Royal Ballet, né, quando eu cursei o colégio e conheci a biologia, principalmente a biologia, mas também as ciências exatas, mas muito mais a biologia, eu fiquei muito, assim, deslumbrada, gostava de genética, de biologia de fundo, e aí resolvi prestar medicina e entrei. Então, essa é um pouquinho... Você precisaria mostrar outra slide, o máximo. Então, essa slide representa eu, né, dizendo adeus a dança, olhando para a luz que representava talvez a medicina. Essa é uma arte que a minha mãe fez de vitral, e isso eu quando fui formada em medicina. Bom, a medicina é uma grande família e a gente tem que escolher uma residência, né? E para mim foi uma escolha difícil a especialidade que eu ia fazer. Eu acho que é verdade, é uma escolha difícil para qualquer um, né, que cursa medicina. E eu decidi de ser especializada em gente de qualquer tipo e lugar. E isso foi minha decisão, um pouco que eu fiz naquela época. E eu, assim que eu terminei o meu curso, eu fui atuar
fazer uma atuação assistencial com as comunidades indígenas no meu próprio país, quer dizer, com os esquimós, né, os Inuit. E a gente chama isso o país das sombras longas, porque por causa da incidência do sol sobre a Terra, a gente, durante o dia, a gente consegue ter ombras muito grandes, mesmo durante o dia. Então, isso são fotos da época que eu trabalhei com os índios, não os índios, os esquimós Inuit, né, no norte do Quebec, na região chamada Kuujjuaq. Aí, dali, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando nesse lugar e durante os meus estudos de medicina de família, no final, eu caí numa revista, eu estava estudando as provas final da residência, e caí num anúncio de Médicos Sem Fronteiras, que recrutava gente no Quebec, ou no Canadá. A gente não sabia que a gente podia ser recrutado no Quebec, no Canadá, por um organismo tão famoso. Ele era bem reconhecido aqui na América do Norte, né, para fazer emergências humanitárias, e a gente não tinha noção que a gente podia... A gente pensava como estudante, né, um residente, que era impossível entrar numa organização dessa com pouco conhecimento e experiência que a gente tinha. Mas, quando eu vi esse anúncio, eu parei os estudos e entrei em contato com a organização, oferecendo o meu serviço, porque isso fez muito sentido para mim no final da minha residência e também nos primeiros meses da minha prática. Eu queria muito trabalhar e viajar o mundo, né? Então, aí eu liguei para eles e aí eles me entrevistaram, me enviaram para a Holanda, e aí eu voltei para o Canadá, aí eu fiz um treinamento, né, onde a gente teve vários tópicos, como a etnologia, a antropologia, vários tipos de tópicos, né, logísticas em regiões afastadas, com poucos recursos. Aí teve essa formação, e aí voltei para o Quebec, continuei trabalhando, e a partir desse momento eu esperei eles me ligarem. Então, um ano depois, eles me ligaram para ir trabalhar no Brasil, que era o local que eu tinha escolhido preferencialmente para ser chamada. E aí eu trabalhei em Roraima com os índios Yanomamis para amansar, né, uma epidemia de malária que acontecia lá. E também num segundo projeto nesta região, uma vez já casada, já encontrado meu marido, que era brasileiro, né, que eu encontrei durante o primeiro projeto. No segundo projeto, a gente fez um trabalho que era mais de fundo, quer dizer, foi com as comunidades Macuxi e Ingaricó, também em Roraima, onde a gente fazia uma detecção parecia um pouco a territorialização que a gente faz no Programa da Saúde da Família, só que no território inteiro de Roraima, e onde a gente detectava quais eram as doenças as mais frequentes que os índios tinham, e para poder fazer um programa de treinamento de agente indígena de saúde, porque, obviamente, nessas regiões não há muito médicos ou mesmo profissional de saúde que se instalam, né? Eles podem ir temporariamente, mas eles não se instalam. Então, é isso que a gente fez lá. Bom, aí depois, como eu falei, né, encontrei um marido lá e aí depois de idas e voltas para o Canadá, resolvemos se instalar no Brasil e encontrei a minha turma, uma vez que eu cheguei no Brasil. Eu acho que eu cheguei definitivamente no Brasil em 1993, desculpe, e eu trabalhei ida e volta para o Canadá até revalidar meu diploma, e em 96 eu tive meu primeiro filho, e em 97 meu primeiro emprego, que foi na CACI. E aí, na CACI, né, eu comecei a encontrar gente que trabalha. A CACI é uma organização de saúde que cuida da saúde das pessoas que são funcionários do Banco do Brasil. A gente desenvolvia projeto ali. Inclusive, nessas fotos do primeiro dia de médico de família, tem duas pessoas que trabalhavam na CACI com a gente, né? E o Máximo também já trabalhou na CACI, o Máximo estava nesse evento, né? E a Renata. Então, eu estava assim, no Brasil,
trabalhei na CACI e, de caminhar em caminhar, acabei encontrando liderança na área da minha especialidade, que é medicina de família e comunidade, e eu consegui entrar num grupo que militava para a medicina de família e comunidade. A primeira pessoa que eu encontrei foi mesmo a irmã Monique, através de um médico que trabalhava na central de atendimento junto comigo na CACI. Aí ele me apresentou a ela, mas nós não trabalhamos junto inicialmente. Eu só encontrei a irmã Monique depois que eu fui numa reunião na APM para conseguir entender como a medicina de família e comunidade se articulava com a medicina. Eu soube que ela estava no ponto de ser reconhecida pela Associação Médica Brasileira, e eles falaram lá que precisavam de um médico que tinha os credenciais sugeridos pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade para poder reconhecer os primeiros médicos de família e comunidade do Brasil. E aí eu levantei a mão, porque, olha, eu tenho esses credenciais, eu sou uma médica de família já. E aí eu entrei na Associação na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, entrei em contato com eles me chamaram, e a partir dali a gente criou a Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade, a partir de uma iniciativa que existia na Zona Leste de São Paulo, pela irmã Monique, né? Nós amplificamos isso para todo o estado, e a gente trabalhou, né? E as pessoas mais importantes, assim, que eu mais trabalhei no início foi com a Renata Fregonese, que está aqui hoje, e o Máximo também trabalhou com a gente, né? Ele foi convidado na primeira diretoria, ele era o diretor de saúde suplementar, né? E você pode ver ele nas fotos aqui discutindo dos seus projetos futuros de médicos poetas, lá com aquele pessoa. Você podem ver eu aqui e a Renata e Carlos Munhoz, que era um médico que fazia atividade física. E também você podem ver a Renata nessas fotos apresentando um teatro de fantoche. Isso foi no 5 de dezembro de 2006, a gente criou um evento para o primeiro dia de médico de família. A Sociedade Brasileira, a Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade, e todos os outros estados criaram um dia para festejar o dia de médico de família, é um dia de festa. O 5 de dezembro, todo ano, desde então, a gente festeja. E esse evento foi feito no Parque Ibirapuera, com um montão de gente. A gente dançava, fazia exercício, fazia teatro de fantoche, conversava com a população de um jeito muito, como o Máximo gosta, e a gente gosta também, sem pretensão, de perto, junto com a população, de coração para coração, né? Então, foi um evento muito legal nesse sentido. Consolidou um reconhecimento da nossa especialidade, ao mesmo tempo, junto com a população. É isso que foi muito legal. Um outro evento que eu escolhi, né, nesses 10 anos intenso de envolvimento na militância pela medicina de família e comunidade, e pela sua consolidação dentro do SUS brasileiro, foi a virada da saúde. Na verdade, a Renata, que está com a gente agora, eu falei, Renata, antes de sair da PMFC, eu quero que a gente faça uma última coisa. Antes de sair, eu estava, vamos dizer, né, enchendo o saco dela fazer uma, Renata, nós temos que fazer uma coisa para fechar a nossa saída, que a gente entregou à Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade para diretor mais jovem, né? E nós estávamos saindo, então a gente vai fazer um grande evento junto com a população, junto com a Associação Paulista de Medicina, onde a gente tinha conseguido entrar. Aliás, a gente tinha conseguido também mostrar a nossa cara no CREMESP. A gente criou uma câmara técnica, a gente criou grupos de trabalho de assistência domiciliar, né, do qual vem uma residência multiprofissional em atenção domiciliar na APM. A gente fez esses grupos de trabalho e antes disso aí a gente criou essa participação junto com a APM e a população na virada da saúde de São Paulo, brincando, conversando com a população, vivendo a arte de viver bem juntos, né? Então, só foi isso. Ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, eu conheci o Máximo, né? E nós fomos juntos, né? A gente já tinha esses ideais, né? De
beleza, de viver coisas bacanas junto com a população, mas naquela época, na atenção primária em saúde do Brasil e também na medicina de família, existia muito assim uma demarcação. Medicina de família, atenção primária é para as pessoas mais humildes e as especialidades das pessoas menos humildes, vamos dizer. E a gente idealizava criar uma clínica que tivesse os moldes da saúde da família, que tinha sido idealizada no governo brasileiro, para ter isso dentro de um bairro também mais rico, vamos dizer, para as pessoas da elite conhecer, né, essa forma de atender e, assim, a promover também. Então, era isso o objetivo da Fraternidade Clínica, e a gente se juntou, eu, o Máximo, o Dr. Michael e a Carolina, né, foi os 4 primeiros sócios, a gente criou essa Fraternidade Clínica na Rua da Fraternidade, ela era na Rua da Fraternidade, em São Paulo, e a gente começou a fazer uma territorialização lá naquele bairro para poder levar as pessoas a conhecer uma forma de atendimento diferente, que aquele é individual, a gente fazia grupo, a gente ia nas casas, então a gente cria um vínculo com a população. Então, era uma coisa bem legal, e eu sempre sonhei naquela época de um dia poder ter um braço da Fraternidade Clínica no meu país, e agora está acontecendo. Aqui não tenho ainda um consultório específico, mas eu posso dizer que as pessoas com quem eu trabalho aqui na região trabalham nos mesmos princípios que a Fraternidade Clínica, e eu já criei, inclusive, um logotipo daqui, né, que eu mesmo que tinha naquela época. Na verdade, a gente criou isso todo mundo junto da clínica, juntos, e agora eu acrescentei, né, umas folhinhas verdes na Fraternité Clinique aqui no Canadá. E, ao mesmo tempo, quando eu entrei na Fraternité, quando a gente idealizou essa Fraternité Clinique, era junto com o Michael, que era uma pessoa que tinha estudado a medicina antroposófica e que era um aluno da Renata aqui, que era preceptora de medicina de família, e ele era muito apegado a seus professores, através da Renata e de uma preceptoria que a gente fazia na Unifesp. A gente conheceu o Michel, que nos apresentou medicina antroposófica. E eu acabei fazendo a formação em medicina antroposófica, e desde então eu sempre continuei estudando a parte mais espiritual da saúde através de um olhar antroposófico. A gente não faz isso, assim, eu não gosto de dogmatismo, né? Eu pego daquilo que eu acho que é interessante, o que aquilo acrescenta, eu deixo de lado tudo que é dogmático, eu não gosto, mas eu gostei muito eu fui convidada a participar desse grupo, chama ASIN, Antroposofia para Todos. Eu participo desse grupo faz mais ou menos 5 ou 6 anos, se não mais, que é idealizada pela Karine Vazakas, e a Karine, ela faz grupo de estudo onde ela aprofunda, né, as teorias e conceitos que originem da antroposofia, que são muito baseados na cristologia, mas uma cristologia que é leiga, que não é impregnada dentro dos dogmas religiosos. Então, é muito interessante, eu participo desse grupo, por isso que eu quis participar, mostrar para você, porque tem um link, né, na Fraternidade Clínica não teria existido sem a medicina antroposófica, porque a gente se encontrou nesse contexto, e a gente aprende muito através do estudo da ciência espiritual, né, da medicina antroposófica, toda a fenomenologia, tudo que nos leva ao olhar quântico, olhar sistêmico sobre a vida, sobre a saúde, que seja nos nossos pacientes ou em nós mesmos. Então, achei muito pertinente colocar esse link aqui, porque uma vez que eu voltei aqui no Canadá, foi muito engraçado, porque o Máximo estava conversando sobre o tema da sua tese, né, de mestrado, e a minha também aconteceu da mesma forma. Foi o tema que eu estudei era a remediação dentro da família, nos residentes de medicina de família, mas a gente utilizou justamente uma técnica que a gente poderia chamar de quântica, né, que é uma
uma análise fenomenológica interpretativa, que é uma análise muito profunda dos sentimentos e das emoções pela qual os residentes estão passando quando eles estão remediados. E eu muito insisti, né, durante a minha tese, perto da minha supervisora, que eu queria que o que saía do material era justamente o lugar das emoções no aprendizado e na prática médica, algo que muitas vezes é menosprezado ou visto como uma coisa secundária. Então, a gente conseguiu fazer o link entre as emoções, o pensar, né, que seria o design thinking, né, do que o Máximo falou, mas sempre ligado às emoções, sentimentos e o ser humano com um coração, né, não um ser humano que não tem coração, né. Então, é isso, e hoje em dia, eu sempre, né, permeei um pouquinho minha vida e minha prática com arte e esporte, né? Durante a faculdade de medicina, a gente podia fazer uma aula que era fora da medicina, e aí eu fui dançar jazz nos ballet jazz de Montreal, a gente fez apresentações. A gente também, eu já dancei o baladi, onde a gente fez a apresentação no Memorial da América Latina, foi muito gostoso, e também aprendi, igual o Máximo, né, por mais que a gente não aprendeu junto, a gente ficou sabendo que nós dois tínhamos feito aulas de tango. E a coisa que eu gostei mais do tango que aprendi é quando eu fui com uma ex-cunhada minha, junto com ela na Argentina, e que a gente participou da dança nas praças, fazendo milongas nas praças, né? E lá eu tinha feito uma pequena aula no Memorial, como se chama? Na Academia de Tango de Buenos Aires, e aí depois a gente foi fazer milongas nas praças públicas, foi maravilhoso, né? Eu também, durante ano 2006, né, eu já passei esse vídeo dentro do grupo, do WhatsApp da gente, né, participei a minha filha estudava na escola Waldorf, que é uma escola antroposófica, e aí eu tinha participado de um coral que era feito para os pais, porque eu queria me integrar com os pais. E aí, aquele ano, a escola decidiu que estava fazendo, eles não fazem isso todo ano, mas acho que cada 10 ou 15 anos eles fazem uma grande produção. E era o ano que eu estava lá, e eles fizeram uma enorme produção lá onde que tem a Bienal, lá no Parque Ibirapuera, como se chama? É o MAN, né? O MAM, tem um MAN, e tem uma sala de espetáculo enorme lá, super bonita, lá no Parque Ibirapuera. Então, é uma produção lá, e a gente a gente preparou a ópera da Carmina Burana, que era uma ópera que era os pais e os alunos juntos. Então, foi muito bom, muito gostoso. Foi uma experiência muito, vamos dizer, transcendental. É muito forte quando você canta Carmina Burana com um montão de crianças, de jovens, de adolescentes, de outros pais, com os músicos. É uma coisa tão engrandecedor que é uma experiência que é difícil até de explicar com palavras, mas foi muito bom. E uma vez eu cheguei aqui no Canadá, eu me aproximei de alguns grupos que gostam de cantar e dançar, porque eu sempre gostei, e conheci um coro que é do Brasil, um coro cênico brasileiro, em Montreal. Eu ingressei o coro em 2018, e a gente fez uma apresentação de um espetáculo aqui em Montreal que se chama Tempo Rei. Eu já mandei alguns vídeos aqui no grupo daquela produção, e a gente também, durante a pandemia, a gente fez aquelas produção com todo mundo cantando junto, à distância, então foi bem legal. Então, hoje em dia, eu tento cantar e dançar o máximo que eu posso, né, no interior do que a nossa prática médica permite, né, nossas responsabilidades médicas, se for no banho, no metrô, na cozinha, em qualquer momento, né, a gente dança, né? Enfim, eu aprendi também, eu aproximei recentemente o conceito de jejum terapêutico, né? Fiz um jejum junto à caminhada na natureza. Eu achei que tem muito benefício para a saúde, seria interessante eventualmente poder conversar disso, talvez com o Máximo, Renata. Eu estou fazendo também plancha de remo e gosto muito de andar de raquete na neve.
Então é isso a minha história que eu tenho para compartilhar com vocês, e agora vou falar, a partir dessas duas histórias, aquela do Máximo e a minha, que se integraram uma época, que voltam a se integrar agora, como se fosse sementinha plantada, que agora estão dando fruto, que eram para se reencontrar, né? A gente conversou muito sobre os valores, né, os propósitos, a história, através da história e dos propósitos dos médicos poetas, a gente chegou a poder discutir junto dos valores, né, que essa organização quer veicular, tem vários que a gente pensou, mas a gente pensa que tem que ter um grupo grande para poder dizer todas, mas umas que estão se sobressaindo agora é a integridade, a criatividade, a fluidez, a leveza, a sabedoria. Aí eu colocaria, Máximo, a gente esqueceu, mas eu colocaria beleza. Eu colocaria beleza. E a missão seria de inspirar pessoas e colegas, né? Toda forma de criar o mecanismo de inspiração através das artes, da poesia, agregar e desenvolver talentos nos médicos e todas as pessoas que querem entrar no movimento e que se sentem atraídos por ele, e no sentido de sentir que aquilo lá promove uma cura também para eles, e disseminar a metodologia utilizada, né, e os conceitos que o Máximo apresentou, que eu adorei, Máximo, você conversar sobre esse mecanismo, como isso chegou em você, como isso partiu do seu interior, né, através de coisas boas, coisas menos boas, mas que você fez você realmente fez uma escolha para viver positivamente, para valorizar as emoções positivas, as coisas positivas, por mais que você sabe que existem também as dores. Então, você está de parabéns com sua iniciativa, estou muito feliz, muito honrada, e com muita alegria que eu ingresso como conselhadora e embaixadora desse lindo movimento. Muito obrigado para todos, para ter me ouvido até agora. Parabéns, Sara, a honra é toda nossa, viu? E essa finalzinha aqui, quer comentar a foto? Não, essa é só uma foto de mim trabalhando atualmente na terra do Circo do Soleil. E do lado são duas obras de arte que a minha filha fez, que são trabalhos de finalização de alguns cursos que ela fez lá no Colégio La Salle, né, na sua formação colegial, e atualmente ela está continuando sua formação em arte na Universidade Concórdia, em Montreal. Então, podia deixar de apresentar para você um pouquinho as obras de arte que ela fez. Então, tem eu no meio, essa da esquerda não dá para ver bem, né, no vídeo, é pena, porque a obra é bem bonita quando a gente vê ele de perto, mas a gente vê uma menina, né, parece mais uma menina que toda assim, feito dentro dela a vegetação mais tropical, e por fora é um trabalho com acrílico, né, de paleta, onde minha filha fez uns movimentos assim na tela, e aí cria umas ondas vermelhas e laranja, que pode representar talvez o fogo, o calor, não sei o quê, né? Não sei, porque ela nunca quis me dizer a sua interpretação, a gente tem que fazer a nossa própria, mas é assim que eu faço. Essa é uma obra que ela me deu de presente, que ela fez no colégio, e a outra obra do lado é uma produção de colagem, são papéis de cartões superpostos, um em cima do outro, que dá a gente não vê bem nas fotos, mas é uma obra que tem uma profundidade, tem uma impressão de relevo, onde o amarelo é mais no fundo e o azul é mais para cima. Então, é isso. Isso foi um trabalho de colagem e superposição de material. É isso. Parabéns, Clara. Excelente. Muito Obrigado. bem. Uma honra tê-la conosco. Eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, antes da gente partir para o encerramento poético. Pela primeira vez, a gente vai ter 2 encerramentos poéticos juntos, né? São 2 pessoas muito especiais, e é isso.
A gente está um pouquinho adiantado na hora, né? Mas se alguém quiser fazer algum comentário breve, fique à vontade. Antes dos nossos convidados, eu já chamo um por um. Tudo certo? Eu não estou vendo vocês. Mas tudo bem? Tudo bem. Queria só fazer um comentário aqui. Desculpa, Renata, fala? Pode falar. Não, pode falar. Bom, eu achei muito interessante a apresentação de vocês, parabéns, e estou bem honrada de estar aqui hoje, né, participando desse encontro, porque para mim, misturar essa coisa da arte com a medicina ainda está muito novo, acho que eu ainda estou ainda naquela fase do entusiasmo pela medicina propriamente dita, e esquecendo até de me conectar um pouco com as coisas, e aí você foi falando, Sara, eu lembrei que eu também fiz aula de tango uma vez na minha vida, sabe? Que eu gostava de dançar quando eu era mais jovem, enfim. E hoje, na minha prática clínica, eu trabalho com medicina do estilo de vida, né? E a gente fala muito, eu sou apaixonada pela psicologia positiva. E hoje a gente falou muito sobre positividade e não falamos sobre psicologia positiva, que é o nome que a gente dá para isso, né? O nome técnico que a gente dá para isso. Eu acho que a gente perde um pouco essa essência, tudo é muito técnico, e aí, quando a gente deixa a nossa criatividade explorar, a gente encontra a essência do que o que a gente descreve tecnicamente na faculdade, nas nossas teorias, nos artigos, e a gente se reconecta com essa essência, que é essa positividade muito legal que o Máximo colocou. E aí eu queria perguntar para vocês, a Rua da Fraternidade é aqui no Alto da Boa Vista? Isso. É bem perto da minha casa. Tá vendo? Que coincidência. Ali onde ela termina no Jardim de Alfomares, né? Isso é sincronicidade. Assim. Era na sede ao lado da sede da Sociedade Antroposófica. Uhum. Sim. E vocês sabem que o Jardim de Alfomares vai reabrir, né? O que é isso? O Jardim qual? Sabe a Rua da Fraternidade termina no que era um jardim. Um parque. Um parque, sim. Isso, aquele parque ele foi comprado uma época por uma construtora. Sim, mesmo. E aí eles iam derrubar. Lá tem árvores super antigas. Sim, é um lindo. Era do outro lado da rua. A nossa clínica era na esquina de uma rua, não lembro qual. E aí, assim, iam derrubar, entrou num negócio judicial e tal, e parece não, né? Houve um movimento muito grande do bairro, fizeram um abaixo-assinado, televisão, e aí conseguiram com que aquilo não vire um condomínio. Meu Deus, que bela notícia, que extraordinária notícia. E vai voltar a ser um parque. É um parque pequeno, mas assim, as árvores estão lá, então assim, precisa de uma revitalização para a gente poder frequentar, né? Vai ser um parque pequenininho, mas que dá para você ir lá se conectar com as árvores, com a natureza, levar uma criança para brincar, enfim. Não, eles conseguiram, depois do movimento popular, que a construtora não conseguisse fazer o condomínio lá, porque esse é um condomínio de prédios. Que maravilha, porque realmente, do outro lado, a clínica ficava na esquina da rua, aquela rua que estava passando lá, não consigo lembrar, a rua transversal, mas eu não consigo lembrar do nome da rua, mas realmente do outro lado tinha um parque lá. Porque o final é ali a Santa Amaro, né? E lá no começo, a Rua da Fraternidade começa bem na porta, no portal. Depois eu vou ver se eu acho alguma foto aqui, eu mando no grupo para vocês. Porque vira e mexe eu passo de bicicleta lá e é muito legal tirar umas fotos lá, porque é um lugar bem bonito. É um lugar lindo mesmo, é um bairro bem bonito mesmo. Verdade. Não é isso, gente. Muito obrigada pelo seu comentário, obrigada. Muito obrigado a todos. Agora eu chamo a Juliana, que está representando os médicos atletas, para fazer o encerramento o encerramento inicial, com uma poesia. Por favor, Juliana. Então, gente, assim, eu tive essa missão, tá bom, de representar a Michele e representar o movimento dos médicos atletas. E Máximo me deu essa missão de escolher um poema, né? Já que eu ainda não desenvolvi essa minha parte artística, eu visitei o site de vocês e tomei a liberdade de escolher um poema que eu achei que fez muito sentido com o nosso encontro de hoje. Esse poema é do Fúvio Clemo Santos, e ele se chama Ataraxia ou Utopia. A felicidade está no caminho?
senso comum, semente da incerteza, árvore da eterna imperfeição? A felicidade está no caminho? Resposta simples, errada na essência, tão longe, tão perto. Desprendimento, não julgamento, desejar nada além daquilo que se tem. Ataraxia é utopia? Novos planos dimensionais, novas portas e janelas, ou mesmo as celas? Subconsciência da inferioridade, não se chega? Aperfeiçoamento eterno, auto-julgamento? Mas, e aí? Conformismo ou elevação? Sabedoria ou ilusão? Iluminado ou alienado? Despertar-se ao caminho? Não se importar é a indiferença? Sublimação ou cegueira? Emergir ou se isolar? Dualidade terrena? Ataraxia ou utopia? Elevação ou blindagem? Conhecimento profundo ou costas para o mundo? Egoísmo, prepotência? Estar acima? Caminho para muito poucos? Ou entronamento para outros? Se vives, julgas de alguma forma. Se julgas de alguma forma, não chegas. Se não chegas, dependes. Eterno ciclo para profetas. Sem inquietudes, um cume inacessível, manjedouro de guias e senhores espirituais. Muito bem. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. É um poema muito bom mesmo. Fantástico. Obrigado pela presença, por nos apoiarem. A Michele sempre incentivou e sempre apoiou bastante a nossa iniciativa. Uhum. Bom, agora uma convidada mais do que especial, a Renata Fregonelli. Bom, gente, olha, eu fiquei aqui vendo o Máximo falar, a Sara, vieram lembranças, né? Super honrada também, como a Juliana, de estar aqui participando, de conhecer esse movimento. Diferente da Juliana, não entrei ainda no site, eu apenas fui sentindo aí vocês. E daí eu estou trazendo um poema meu mesmo. Ai, que maravilha! Nunca publiquei nada, tudo, mas eu escrevo desde pequena, assim, escrevia diário, carta, depois comecei a escrever jornalzinho, sempre assim, escrevendo textos, crônicas, e daí quando fiquei mais, assim, adulta, comecei algumas coisas em poesia, alguns versos, mas eu nunca estudei, sabe? Então é sempre muito assim que aparece. Eu não me apresentei, né? Então eu queria só falar rapidinho assim de mim. Eu venho do interior, de Descalvado, e lá é muito verde, Sara, quando eu vi as suas fotos, né? Mas eu já fui lá em Descalvado. Faz 70 anos, né? E daí lá é muito verde, hoje eu estou muito num concreto aqui em São Paulo, né? Uhum. Mas inclusive o poema, eu trago imagens verdes para vocês verem, né? Tem um pouquinho disso. Mas daí eu vim para cá constituir família, e hoje eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas, a Tcheme, Mayumi, Tcheme e o Rafi. E daí foi com as crianças que me despertou, o Máximo trouxe, né? Isso de cantar para as crianças, de cuidar, né? Como também isso tem a ver com arte, e daí isso, quando eu tive as meninas que eu mais escrevia versos, e depois quando eu reencontrei o meu atual companheiro, o Eno, né? Que daí a paixão me fez escrever muito, e eu escrevia muitos poemas, tá? Então, estou compartilhando um pouco de como é. Eu fui testemunha de tudo isso, hein? A Sara tem uma história engraçada, que era em 2006, a gente estava num congresso paulista, e a gente estava dançando, né, Sara? Música, estava numa roda de samba e tal, e o Eno era amigo, a gente estava lá junto, e uma hora ele estava dançando, uma hora ele falou, Renata, eu vou dormir. Virou e foi embora. Daí a Sara olhou e falou, Renata, teu namorado já foi dormir, né? A gente não tinha nada, assim, sabe? E a Sara lá, né? Então, daí tem uma música, Sara, um forrozinho hoje, que chama O Futuro Já Sabia, tá? Depois eu te mando.
Do Chico César, acho que é com a Ana Canhas, talvez, não. Depois eu te mando a música. Aí você já sabia também. Daí encontrei o Eno, que foi uma época de muita produção de poesias, e hoje eu estou, assim, numa fase de perdas, né? Então, eu estou numa fase, assim, até a entrada aqui, eu pensei muito, porque o ano passado eu perdi muitas pessoas queridas, eu estou nessa meia-idade, né? Meu pai, num adoecimento do Alzheimer, numa fase final, assim. Então, eu tive que lidar com muitas coisas, e isso me motiva a escrever também, quando eu me sinto triste. Eu gosto de sentar, escrever e olhar o que eu produzi, parece que me ajuda, sabe? Mas daí eu estava muito voltada para a família, né? E, assim, e menos nas artes, né? Menos no esporte também, e trabalhando pra caramba. Então, assim, hoje eu estou numa fase que agora os médicos poetas acho que estão me puxando, assim, para um lado. Sim, com certeza. Positivo, sabe? Então, eu agradeço demais de poder estar aqui, compartilhar esse momento com vocês, tá? Então, eu consigo projetar aqui para vocês? Consegue? Tá, Consegue, eu sim, vou... vai compartilhar. Tá. Agora eu consigo ver vocês. Ai, que bom. Quer curtir um pouquinho antes de eu apresentar? Bom, então eu vou apresentar. Eu tenho esse poema, que é um mais compridinho, e daí depois eu tenho 2 poemas que são gráficos. Você falou do thinking designer, eu gosto de pensar poemas também gráficos. Legal, Daí, bacana, vou apresentar um que tem a ver com o Eno, e o último, que é um presentinho para os médicos poetas, tá bom? olha que legal, obrigado. Então, vamos lá. Vou ler aqui esse poema, e antes de ler, dizer que o contexto dele foi uma viagem que a gente fez para Brotas, num lugar que se chama Areia que Canta. É no interior, Brotas é um lugar turístico, turismo ecológico, rural, aventura, e foi a última viagem que eu fiz com meu pai, com as minhas filhas e minha mãe, eu já estava separada, e em que ele ainda conseguia curtir, né? E depois dessa viagem ele declinou e já não conseguia mais curtir, era difícil sair, né? Então, esse poema está nesse contexto aí do que eu estou contando aí desse momento da vida, né? Que já tem aí alguns anos, tá? Bom, estão vendo? Sim. Tá, o poema se chama Encanto. Ver as pequenas integrada à natureza, com cara de surpresa e de alegria. Tem um teco de sono, colo para se recostar, um tico de cansaço, lombo para se pendurar. E dá-lhe caminhada, diversos tons, verdes. Boi, vaca, cavalo, pássaro, borboleta, aos montes. Uma fonte, verde piscina, areia que canta, água que ri, mato que assovia, sol que grita. E o vento silencia. Ai. É uma coruja. Coruja? Ali em cima, coruja. É um jatubá. Jatubá verde oliva. Quem sabe que árvore é essa? Papai acertou antes de todos nós. Memória de quando criança. Já andava no meio do mato, verde escuro. Descalço, integrado à natureza, sem cara de surpresa. Alegria tinha. E alguém já viu criança triste? Coisa boa não é de se ver. Um sono sem colo, um lombo liso, para o cansaço não se agarrar, tendo que seguir a pé, num pé só, sozinha. Andar, correr, pular, parar e começar tudo de novo. Até que nesse caminho, por obra do caminho, verde claro, se encontre areia que canta, água que ri, mato que assovia, sol que grita, e o vento silencia. Há sempre uma saída, dá-se sempre aquele jeito. Às vezes, a gente olha e não vê. Tem hora que não tem como não ver,
de olhos bem fechados. Tem hora que só se vê assim. Ora, nessa hora, aceita e segue adiante. Encanto, poder acreditar, inventar, reinventar. Ai, Uau, meu Deus, é parabéns. muito lindo, parabéns. Lindo, Renata, muito bom, viu? Nossa, Ai, você tem que publicar lá no grupo da gente, lá você vai ter que, tem que pôr lá, né? Poderia pôr na... Ai, caramba. E Ai, muito bom. o Max falou dessa positividade, né? Nesse momento aí. Ai, é isso mesmo. Tá. Obrigada, gente. Ó, eu contribuo aí. E aí eu vou contar também um pouquinho do meu jeito. Eu escrevo, igual você falou, Max. Eu vou perdendo, esqueço. E eu me dei conta que eu escrevi um monte de poema e tá num computador que pifou. Ai, Nossa. mas você pode pegar o hard disk e tentar recuperar, né? Sim. Pois é, essas fotos eu recuperei, meu computador também tinha 20 anos, parou de funcionar, aí eu consegui, tive que trocar o computador e o HD estava funcionando, eu coloquei no computador novo e resgatei as fotos. As fotos do primeiro dia de medicina de família? Foi do primeiro dia, sim. Não acredito, você foi pegar isso no HD. Eu vou pôr para ressuscitar aqui. Eu tenho que. Depois preciso te mandar as fotos, viu, Renata? Tá, mandei eu quero. Passa seu e-mail. Ai, que fantástico, fantástico. Realmente. Tem mais poemas, Renata? Tem 2 gráficos que eu vou mostrar, e eu vou tentar mostrar um, mas eu não sei se eu consigo. Consigo. Ó, esse poema é quando eu me reencontrei com o Eno, que é o meu atual companheiro, né, paixão, e aí eu fiz esse poema gráfico. Só que eu pedi para o meu cunhado transformar ele numa imagem, mas ainda não deu tempo, então eu vou compartilhar como eu escrevi ele, tá bom? Ô, Renata, posso falar uma coisinha? Eu ia contar isso, mas lá na Virada da Saúde é a mesma coisa que você fez, você pegou um poema gráfico e a gente fez uma roda como ajudante comunitário, lembra? Lembro, foi o Fabrício, é o Fabrício. Foi o mesmo princípio, você utilizou um poema gráfico e as pessoas tinham que falar o que esse poema gráfico ele citava de emoção, de sentimento, de lembrança. E aí, na roda, os cuidadores, os ajudantes natural começaram a falar, os agentes comunitários. Foi tão linda aquela roda, eu estava tentando lembrar. Gente, no Centro Cultural, teve no Centro Cultural. Isso, foi no Centro Cultural, mas foi também durante a Virada da Saúde, se eu me lembro bem. Ai, que bom. Acho que foi 2 viradas da saúde, né? A gente fez uma e a outra. Ou era na mesma, não lembro, mas enfim. Ó, esse poema é assim, ó. É um poema que emenda, tá? É que a hora que eu fui desenhar, ele não emendou aqui, daí eu fiz uns pontinhos. Mas é assim, ó. Minha pele macia, macia, tua mão macia, macia, minha pele macia, e vai, não tem fim, minha pele, então ele emenda, tá? Olha então, que legal. E daí eu coloquei numa imagem de Yin e Yang, né? Que eu acho que um casal, a gente é bem diferente, o Eno é todo quente, eu sou toda fria, enfim, gelada, né? O Yin mais. Então é isso, gente. Esse é o poema gráfico. O poema e agora gráfico. Gente, para vocês. Para quem? Para os médicos poetas? Para os médicos poetas, e um presente para vocês. E aqui, daí o Fabrício conseguiu me ajudar com ele, tá, Sara? Ai, que maravilha. Vamos lá. Então, aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Espera só um minutinho, tá? Nossa, gente, hoje como fala, hoje os nossos gadgets não estão funcionando muito bem, né? Ué, mas ele estava aqui logo?
Peraí, vamos entrar aqui. Você percebeu, hein, Máximo? Quando você vem tocar em mim, na Renata, você pede uma coisa, vem 10. Mas que bom, né? É, Contribuições, Então, imagina quando a gente tanto trabalhava juntas, talento, a né? coisa Das duas. andava. tá, então eu vou abrir ele agora. Tá em imagens. Aí, agora eu acho que vai. Aí, peraí, deixa eu voltar para vocês. Tá, então, ele não está conseguindo ir, gente. Ah, conseguiu. Ó, eu vou mostrar ele no e-mail, porque ele não está vindo como uma janela. Ah, ele veio sim, como uma janela. Então, vocês falaram de selo, né? E fizeram o selinho dos médicos. E esse é um poema que eu fiz ouvindo uma música do Ney Matogrosso, que se chama Poema. Depois eu coloco, se vocês quiserem ouvir, eu deixei no YouTube aqui. Então, eu estava ouvindo no carro e estava tocando essa música e eu vi o poema, e daí me veio a imagem, e daí eu fiz 3 selos e vou dar para vocês, se quiserem aproveitar. Ai, que maravilha! Esse daqui, Ai. ó. Então, é esse poema. Ó, então ele começa assim, ó, a palavra poema, né? Se a gente lê ela de trás para frente, ela é ameopê. Só que a gente pode emendar com o nome, a palavra poema, né? Então, o selinho 1 é ame o poema, ame o poema. A do meio, ame o poeta, ame o poema. E a última é ame o poeta, ame o poeta. Ai, Então, que lá, fantástico. Eu acho que isso tem que ir no site, hein, Márcio? Aí, deixa eu interromper. Muito legal, muito legal. Muito Legal, legal. Renata, parabéns. Muito legal, obrigado, obrigadíssima. É Nossa. isso, queridos. E daí, eu não sei, se alguém já deve ter escrito também isso. Eu não pesquisei se alguém já fez isso, viu, gente? Você tinha poetas gráficos, ou Máximo, no seu grupo? Eu também ingressei há pouco tempo, Máximo. Eu fiz um poema, olha só, a época que eu era casado, para minha ex, e era chamado Flor, né? Até ia trazer ele. E ele desenha um coração. Ficou muito bonitinho, assim, porque o conteúdo faz uma imagem e assim o casamento não deu certo, né? Mas o poema ficou muito bonito. E uma vez eu mandei o poema para minha filha, né? Por carta. Eu falei, vou mandar para ela ver o quanto que eu amei a mãe dela. Olha, né? Que lindo. E ela ficou muito feliz, agradeceu muito, foi uma coisa muito especial. Por isso, acho que a importância da poesia na vida da gente e de compreender os contextos, a história, né? A poesia está muito ligada à história, né? Da vida, como a gente enxerga, né? Isso, com certeza. A Renata também escreve poemas lindos, lançou um livro recentemente, né, Renata? Quer falar um pouquinho do teu livro? Sim, queremos ouvir. A gente não vê a Renata. É um prazer aqui ouvir vocês. Só não vou abrir a câmera agora, que eu estou aqui com meus cachorros, está meio bagunçado aqui. Mas eu escrevo poesia desde novinha e lancei agora em dezembro o meu primeiro livro de poemas, chama 35 Pausas. Até convido vocês, né, Máximo? A gente vai fazer uma live agora em março para falar um pouco do livro. Não sei se vocês têm Instagram, Renata e Sara, mas compartilhar no Instagram também. Vou procurar vocês lá para a gente se seguir. Olha, o Eno fez o Instagram só porque eu falei que eu não tinha. Ele falou, não, você vai ter, mas eu não uso. Então. Mas pode mandar. Quem sabe uma hora eu entro. Joia, mas é um prazer ouvir. Tá ouvindo eles aqui, ó, latindo? Um prazer ouvir vocês, conhecer um pouco da sua história, Sara. Ouvir também a história da criação, né, Máximo, do movimento. Acho que só tem a acrescentar na vida de quem for participar, com certeza. Estão de parabéns. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E Obrigada. ótima noite, bom descanso. E aí, muito obrigada pela participação.
Obrigada desse convite. Uma hora a gente vai conversar sobre a fraternidade clínica, quero super, Ok, né? seus desdobramentos, exatamente. Vamos sim, estou super afim. Vamos sim. Um grande beijo a todo mundo. Obrigada. Boa noite, Marcelo. Obrigado. Tá.